Ora, bem-vindos novamente. Vamos então continuar para o último módulo do nosso curso, o módulo 6, que não deixa de ser mais uma etapa da fase do penetration. Etapa essa que é a parte de análise web. Ora, a nível de plataformas web, temos que ter em consideração que o teste irá ter um conjunto de particularidades diferentes dos restantes serviços. Isto porquê? Porque o serviço web não deixa de ser um serviço normal que poderá ser testado da mesma forma que os serviços anteriores, com base no exploitation, com base na autenticação, se houver autenticação de acesso a páginas configurada imediatamente no próprio VirtualHost. Mas a nível de plataformas podemos ter diversos tipos de plataformas, podemos ter as famosas páginas web, podemos ter APIs, podemos ter servidores WebSockets, ou seja, podemos ter aqui todo um conjunto de soluções dentro das plataformas web que evidentemente terão formatos e especificidades no seu respectivo teste. Assim sendo, as análises às plataformas web passam normalmente por 4 fases. A primeira será o teste às configurações de cada VirtualHost, tendo em conta que cada plataforma poderá ter ou terá forçosamente um VirtualHost definido, poderá ter vários VirtualHosts, no caso de haver, por exemplo, plataformas HTTP e HTTPS. Claro que cada um dos seus recursos terá um VirtualHost diferente e terão que ser devidamente todos testados, com vista a verificar se a nível de configuração tem ou não alguma possível vulnerabilidade que permita aceder a informação que supostamente não deveria ser. O segundo teste, ou não deveria estar disponível, o segundo teste, ou a segunda tarefa será a análise da estrutura física e normalmente, praticamente pode ser e é feita praticamente em simultâneo com a estrutura indexável. Esta estrutura indexável eventualmente já poderá ter sido obtida durante o processo de footprinting alguma desta informação, com as ferramentas de URL extracting ou sitemap construction, ok? Ou seja, basicamente alguma desta informação possivelmente já poderemos vir a ter. Mas aqui estas duas situações é tentar encontrar ficheiros que supostamente não deveriam estar disponibilizados no site web. Muitas vezes, sei lá, ficheiros zip, ou ficheiros log, ou ficheiros de bases de dados que eventualmente tenham sido colocados no site temporariamente para fazer a migração de sites, etc. Ou ficheiros de backups, etc. Que muitas vezes existem nas plataformas web que não deveriam de existir, pois podem conter informação crítica, e a técnica de construção de estrutura física do site é extremamente útil para fazer a comparação entre a estrutura física e a estrutura indexável e perceber o que existe, ou o que não existe e o que não deveria de existir para disponibilizar aos respectivos utilizadores. Por último tópico, nesta análise da parte web, temos então a parte do teste ao código, ok? Tendo em conta que as páginas web podem ser desenvolvidas em vários tipos de linguagens. Não esquecer que temos as linguagens que correm do lado do cliente, linguagens que correm do lado do servidor, e então temos que ter a noção de que tipos de linguagens estamos a usar, quais são os formatos, quais são as interações que existem, quais são as formas como o utilizador pode interagir
com o servidor, enviando parâmetros para o lado do servidor, etc. Quais são os formatos, quais são os tipos de pedidos, se é do tipo GET, se é do tipo POST, ok? E tudo isto tem que então ser avaliado, testado, para perceber até que ponto poderão ou não existir algum tipo de vulnerabilidades. Ora, assim sendo, vamos começar com a nossa primeira tarefa. Para a nossa primeira tarefa, vamos utilizar uma ferramenta muito simples e, volto a dizer, o importante é vocês terem a noção da metodologia de testing, porque a nível de ferramentas poderão existir muitas ferramentas e, volto a frisar, a melhor ferramenta não são aquelas que nós falamos aqui, a melhor ferramenta é aquela com a qual vocês sabem trabalhar, ok? Então, para fazer o teste aos VirtualHost, às configurações de VirtualHost, podemos usar a ferramenta Nikto. A ferramenta Nikto permite então que sejam feitos um conjunto de testes a um determinado VirtualHost, sendo que se houver configuração HTTP e HTTPS, são dois VirtualHosts diferentes e terão que ser feitas os dois respectivos testes, ok? Existem também plataformas que podem utilizar nesta fase, por exemplo, existem algumas ferramentas de WebCheck que permite fazer uma auditoria rápida à plataforma web, e é uma questão de navegarem na internet e procurarem algumas destas soluções que fazem testes à configuração dos respectivos VirtualHosts. Ora, neste caso, vou fazer então aqui o Nikto à nossa plataforma, à nossa máquina-alvo. Rapidamente ele vai começar a recolher informação relativamente principalmente à parte do serviço web e a tentar encontrar informação explícita informação específica sobre a informação contida dentro do nosso sistema, informando-nos sempre que possível de pequenas falhas que eventualmente poderá encontrar. Mais uma vez, a informação será meramente indicativa. Após esta, nós devemos perceber até que ponto é ou não viável que seja considerada ou não uma vulnerabilidade. Por outro lado, há que ter atenção porque podem existir muitos falsos positivos, ok? E temos informação, sei lá, que existe um fecheiro quando na realidade não existe, etc. É algo que depois terá que ser devidamente comprovado para se perceber até que ponto essa informação está ou não viável, ok? Por exemplo, o caso aqui do Hyperion, por exemplo, iríamos fazer o teste tanto ao VirtualHost HTTP, que neste caso o VirtualHost HTTP o que nos vai informar é que a página está a ser redirecionada para www.hyperion.pt. Já está, rapidamente está-nos a dar esta informação. Vou cancelar para não estar a puxar muito por este processo, e depois iríamos ter que fazer também a validação para o processo HTTPS e faríamos também uma segunda validação ao respectivo site. Claro que é importante depois perceber até que ponto isto é ou não um erro, ou se é um falso positivo. Pode acontecer, e acontece frequentemente, que os testes possam ser um pouco enganadores, tendo em conta que se existirem a configuração de resposta genérica a erros, que muitas vezes o Nikto considera que os ficheiros existem quando na realidade eles não existem. Ora, por isso, esta primeira etapa será baseada nestes testes às configurações,
e, mais uma vez, o NICT é uma ferramenta, o que não faltam são ferramentas adicionais, como, por exemplo, as funcionalidades ou, eventualmente, plataformas que fazem testes às soluções web. Por exemplo, temos, sei lá, check web, se pesquisarmos na internet, provavelmente temos várias soluções deste tipo. Por exemplo, temos esta WebCheck e, eventualmente, ferramentas e plataformas parecidas com esta, que basicamente vão fazer um conjunto de testes às nossas plataformas web. Então, como referíamos relativamente aos testes das configurações de VirtualOS, é algo que depois teremos que fazer sempre, teremos que seguir a análise de todos esses VirtualOS, seja com ferramentas, seja com plataformas web. O passo seguinte será a construção da estrutura física e comparar essa estrutura física depois a posteriori com a estrutura indexável. Várias ferramentas podemos utilizar para esta finalidade. Por exemplo, temos o DIRB, temos o DIRBuster. São duas ferramentas que podem ser utilizadas para a construção da estrutura indexável, pela estrutura física. Basicamente o que vai ser feito é, com base numa determinada wordlist, mais uma vez o DIRB, se não definirmos nenhuma wordlist, vai usar a sua wordlist genérica. No entanto, podemos usar diversos tipos de wordlist. O que ele vai fazer é tentar encontrar a estrutura física, tentar encontrar ficheiros e pastas dentro do respectivo site com base no respectivo URL que nós lhe definimos. Para além do DIRB, por exemplo, temos o DIRBuster. O DIRBuster basicamente é uma ferramenta muito parecida com o DIRB. Tem a diferença de estar desenvolvida com base em ambiente gráfico, o que pode facilitar a interação. Neste caso é solicitado, tal como no DIRB, o URL, e a seguir o número de threads que irão ser feitas. Ele por defeito vai fazer 10 threads de cada vez, mas mais uma vez depende muito do tipo de teste que estivermos a fazer. Se estivermos a fazer um teste num dia normal de trabalho para máquinas que estejam a ser utilizadas, não convém fazer muito mais do que 5 threads em simultâneo. Se tivermos também sobre internet fazer muitas threads tem muitas threads em execução, pode fazer com que a nossa largura de banda decresça drasticamente. Por isso é algo que deveremos julgar para velocidade de execução versus fiabilidade dos resultados. Após termos então definido o nosso target e a velocidade como vamos fazer, temos que definir então a nossa lista ou escolher o conceito de pure brute force. Não esquecer que o pure brute force vai demorar uma eternidade, vai demorar muito tempo em execução. Por isso o ideal é usarem sempre com base em listas, e se pesquisarem a nível de listas, existem muitas listas. Se formos aqui ao USR, Share, temos as listas do Secklists, podem procurar. Existem aqui nesta localização que irão ser colocadas as listas das Secklists, onde tem então aqui carradas de listas para fazer pesquisas a nível web, ok? Tem listas de discovery, listas de fuzzing, etc, etc, etc. Normalmente cada software também tem as suas listas. Por exemplo, se pesquisarem aqui por DIRB ou DIRBuster, reparem, eles próprios têm as suas respectivas wordlists.
ok? E, mais uma vez, qual é a melhor word lista, qual é a pior? É aquela com a qual vocês estão habituados a trabalhar. Eventualmente podem vocês até criar word lists mais extensas e mais específicas para poderem fazer o respectivo teste. Eu vou só escolher aqui uma lista relativamente pequena, aqui a small. A seguir é então solicitado que eventualmente informação adicional, neste caso ele faça a pesquisa de diretorias, de ficheiros, etc, e poderemos definir o tipo de extensões com as quais temos à procura. E aqui poderemos pôr vários tipos, do tipo PHP, HTML, TXT, JavaScript, sei lá. Escolham vocês, ok? Dependendo, mais uma vez, da pesquisa que tiverem a tentar encontrar. A ideia é tentar encontrar aqui ficheiros específicos. Eventualmente alguns úteis, log, zip, GZ, sei lá, DB, etc, poderão ser algumas extensões úteis e que normalmente poderão existir fisicamente nos respectivos sites, ok? E que poderão ser úteis de análise. Posto isto, é pôr a correr, o que ele vai fazer é então fazer uma análise e começar a pesquisar. A nível de resultados, temos aqui nos results, ok, aqui podemos cancelar esta página. Vai-nos começar a apresentar então a lista de diretórios e ficheiros que ele vai descobrindo. Numa visão mais em formato de tree view, tem este formato que acaba por ser extremamente útil para vos dar uma ideia da estrutura física que existe dentro do nosso site, ok? Ora, isto é extremamente útil para nós irmos tendo a noção de, ou seja, ir avaliando até que ponto poderão existir ficheiros em determinadas localidades que não fazem qualquer tipo de sentido. Ou seja, é algo sempre extremamente útil de fazer essa mesma validação e percebermos o que está a mais, o que não está, diretorias que não deveriam estar presentes e estão, etc. Ok? Pronto, este é o tópico de execução, de início de construção da estrutura física. Existem outras ferramentas, eu vou cancelar esta rapidamente, existem outras ferramentas que não são tão úteis, se calhar, na descoberta ou na construção da estrutura física, mas podem ser extremamente úteis na parte de indexação, na parte mais de construção da estrutura indexável, ou encontrar, por exemplo, indexar a estrutura de uma API, encontrar os endpoints, encontrar ou testar eventualmente parâmetros em APIs ou valores que possam ser utilizados como parâmetros de APIs, etc. Essa ferramenta são as chamadas ferramentas de fuzzing, ok? O DIRB e o DIRBuster também pertencem a esse tipo de ferramentas, porque basicamente constroem pedidos sequenciais e tentam então fazer a análise da respectiva informação, ok? Mas, por exemplo, temos o FEFUF e temos aqui um exemplo muito simples em que eu faço o FEFUF, escolho uma determinada word list e digo que o URL que eu quero fazer, que eu quero testar é o 192.168.192 e que quero adicionar as palavras, ou seja, quero testar todas estas palavras que estão aqui a ser adicionadas nesta posição, ok? Neste caso, é um caso típico de utilização do FUF para a construção da estrutura física, ok? Mas, por exemplo, imaginemos que nesta página tínhamos descoberta uma API, sei lá, V1, e que queríamos encontrar os endpoints. Poderíamos fazer algo deste tipo, ou seja, colocar ali no fuzz
a área onde ele vai fazer substituições, ou seja, isto seria uma técnica para encontrar endpoints. Se eu quisesse validar parâmetros que existissem dentro de um determinado endpoint, poderia pôr então aqui o endpoint, sei lá, user, ponto de exclamação, e iria começar a tentar encontrar parâmetros. Se quisesse depois encontrar valores, poderia fazer algo deste tipo e tentar encontrar valores que estivessem associados a uma determinada API. Ok? Quem diz isto diz exatamente a mesma situação a nível de parâmetros. Ok? Ou seja, se detectarmos que existem determinadas páginas web que no seu, seja no formato GET, porque estas ferramentas, o DIRB, o Raster, o Fuzz, por exemplo, o DoubleFuzz, que também é uma ferramenta muito utilizada para a parte de fuzzing, trabalham muito com base no GET, ok? E tentar encontrar aqui, eventualmente, possibilidades, por exemplo, de tentarmos encontrar, neste caso, o parâmetro de entrada vai por PONT e não por GET. Ok, vamos aqui então a este site. Eventualmente, se em algumas funcionalidades, se, por exemplo, cá está algo deste tipo, poderíamos tentar encontrar um determinado URL que tenha determinadas áreas e, tanto poderíamos pôr o fuzz a tentar encontrar fecheiros ou a tentar encontrar os respectivos pontos, ou os respectivos, neste caso, parâmetros de acesso, ou eventualmente nos valores que fossem possíveis de tentar encontrar nesses respectivos parâmetros. Ok? E estas ferramentas podem ser extremamente úteis nessa validação. Ora, num caso muito simples, em que iríamos usar o fuzz para fazermos validações, iríamos então executar o nosso comando de forma muito simples e eu ia começar a trabalhar e ia começar então a tentar encontrar áreas, e cá está algumas páginas que encontrou, alguns tópicos que encontrou nos respectivos acessos. Há sempre que ter atenção ao status das mensagens que são enviadas, ok? Tendo em conta que temos que perceber depois porque é que nós obtemos este tipo de respostas, ok? Por defeito, o FUF, ou o WFUF, procura códigos de resposta que indiquem que, de alguma maneira, a existência destes fecheiros ou pastas possam existir, ok? E então temos aqui um conjunto de devoluções de ficheiros com os seus respectivos códigos, ok? Pronto. Mais uma vez, a opção da escolha da ferramenta é vossa. Devem utilizar a ferramenta que mais acharem indicada para, ou que mais se adequar às funcionalidades ou ao hábito com que vocês tiverem. Então, o terceiro passo e passo seguinte é o teste de encontrar a estrutura indexável. Ora, para encontrar a estrutura indexável temos duas técnicas para o fazer. Podemos procurar plataformas web, por exemplo, como já falámos, do tipo URL Extractor, ou seja, tentar encontrar os URLs que existem dentro do site ou dentro da plataforma, tentar fazer um varrimento geral para tentar encontrar então todos os caminhos. Eventualmente, plataformas do tipo Sitemap Builder poderão ser então ótimas ferramentas para fazer esta situação. Por exemplo, temos aqui algumas ferramentas possíveis.
que geram, cá está, algumas delas geram então a nossa estrutura de site. Basicamente todas elas o que vão solicitar é que vocês digam qual é o URL, ok? A seguir o que ele vai fazer é a construção do nosso mapa, ok? Para tentar então isto é o Google Maps, ok? Este não faz muito sentido, nem reparei que tínhamos aberto um site que não faz muito sentido. Temos aqui mais um Generate Virtual Sitemap XML, por exemplo. Poderíamos chegar aqui e fazer algo do tipo http, não vale a pena fazer ao nosso site privado. Aqui teríamos que usar um site diferente, por exemplo, poderíamos usar aqui este site temporário da Acunetix, que disponibiliza para fazer a execução de testes, ok? E poderíamos então mandar gerar o sitemap do respectivo site, permitindo assim que possa de uma forma rápida tentar ter uma noção de qual é a estrutura indexável do respectivo site, ok? Vamos aguardar um pouco para ver se a ferramenta disponibiliza. Vou fechar estes sites só para tentar ocupar menos espaço e pronto, cá está, ou seja, uma visão da estrutura dos módulos, etc, ok? Neste caso ele deu-nos a visão ou apresentou-nos um formato mais gráfico, ok? No entanto, vocês podem fazer múltiplos pedidos apresentando um formato mais de construção de tree view, ok? É uma questão de verem quais são as opções que são disponibilizadas pelo respectivo site, ok? Neste caso, algo deste tipo, Generate Site View, ok? Vamos pôr novamente aqui o nosso site. Vou fazer a geração. Vamos aguardar um bocadinho até que ele termine. Ora, após então executar aqui os Sitemap Builders, temos vários exemplos e, como vocês podem ver, rapidamente é criada então uma estrutura indexável que pode ser utilizada para esse efeito. A segunda utilização, ou o segundo tópico é, em vez de utilizar estas plataformas, utilizarmos proxies de interseção que permitam interceptar todas as comunicações que nós fizermos e automaticamente apresentar essa lista indexável. Para isso, por exemplo, podemos utilizar uma ferramenta muito utilizada que é o Burp Suite. Ora, o Burp Suite é um proxy, um local proxy de interseção que tem uma componente paga e que tem outra componente community. Evidentemente nós vamos usar a community só para ver as funcionalidades principais e para fazer então a utilização do mesmo. A primeira coisa que temos que efetuar é efetuar o lançamento do Burp Suite. Não vou utilizar agora para não perder tempo. Fazer o lançamento do Burp Suite e garantir que o Burp Suite conseguiu lançar o proxy. Ele, por defeito, lança o proxy no porto 8080, mas, mais uma vez, se este porto estiver a ser utilizado, é uma questão de vocês fazerem a reconfiguração do respectivo porto. Ok? Para fazer essa reconfiguração, é só vir ao separador Proxy Settings e verificar. Se ele tiver o visto, significa que conseguiu lançar o proxy no porto 8080. Se ele não tiver o visto,
é porque provavelmente não conseguiu e vocês têm que fazer o edit para que ele possa fazer o seu respectivo lançamento, ok? Pronto, então, por defeito o proxy de interseção está ativo, agora teríamos que dizer ao nosso browser para utilizar este proxy, ou então, em alternativa, podemos sempre lançar um browser exclusivo do Burp Suite, ou seja, lançar a partir daqui o browser do próprio Burp Suite para que possamos utilizá-lo e ele capture todo o respectivo tráfego. Pessoalmente gosto mais de usar o meu browser natural, ok? Para isso vamos aos settings, ok? Vamos à área do proxy e vamos definir a utilização do proxy como um local proxy, colocando então o IP da máquina ou o IP do localhost com a respectiva porta para a qual nós definimos a sua utilização. A partir daqui, basta abrir então a navegar nos nossos respectivos sites, ok? E o que vai acontecer na área dos targets é que ele vai começar a capturar toda a informação que é solicitada pelo browser e imediatamente começa a construir então a estrutura indexável do respectivo site. À medida que nós formos navegando, ele vai conseguindo criar mais informação. Reparem, os pedidos vão sendo armazenados, ok? Desculpa, à medida que nós vamos navegando, ele vai fazendo a sua respectiva construção, reparem, vai fazendo a sua respectiva construção e imediatamente começa a obter informação dos pedidos que têm parâmetros. Reparem aqui, todos estes pedidos têm parâmetros, ok? Isto é extremamente útil para nós podermos utilizar nas fases seguintes, ok? Que é a fase de teste de interação com o respectivo servidor ou com a página, ok? Porque todas estas páginas, ou todos estes pedidos, sejam eles gets, sejam eles posts, por exemplo, se viermos aqui a uma área de autenticação e interagirmos com o username e palavra-passe, não deixa de ser uma interação e reparem, neste caso, o pedido foi feito em formato post, ok? Mas não deixa de ter sido obtido como parâmetros. Mas a ideia é, nesta fase, irmos construindo toda esta estrutura, tentando identificar então que tipo de fecheiros e localizações existem para eventualmente depois testarmos com a estrutura física e validarmos todas as possíveis combinações que não deveriam de existir, ou informação que foi encontrada na estrutura física ou na estrutura indexável que não deva de existir. O passo seguinte então será navegar por todo o site. Evidentemente, a partir daqui podemos utilizar mais uma vez o conceito do fuzzing para desenvolver pesquisas. Atenção que o Burp Suite é uma ferramenta vasta que tem montes de funcionalidades. Mais uma vez, não vamos abordá-las todas neste curso, porque não é um curso avançado, ok? No entanto, podem usar esta ferramenta em vários conceitos. No conceito de fuzzing, ou seja, de encontrar novas funcionalidades ou novas páginas, enumerar endpoints, de enumerar parâmetros, etc, etc. Pode ser utilizada esta ferramenta para testes de autenticação, tal como nós já fizemos na fase do quando usámos o Xhydra. Podemos usar o Burp Suite para testes de autenticação em plataformas web, ok? Já vamos fazer um exemplo prático de cada um desses tipos para fazer as respectivas enumerações, ok? Pronto, então,
Se for para enumerar informação, podemos rapidamente, ou se for para fazer o fuzzing de determinadas páginas, podemos, por exemplo, utilizar um pacote ou uma comunicação onde tenha o nosso respectivo pedido, ok? Pode ser com várias construções, pode ser um mais básico e mais simples que tenha um acesso mais direto, ok? Depende muito qual é a diretoria para a qual eu quero fazer o fuzzing. Por exemplo, imaginem que eu quero fazer o fuzzing na diretoria phpMyAdmin, então poderia utilizar este. Se eu quisesse fazer o fuzzing numa área mais anterior, era só uma questão de apagar o phpMyAdmin ou escolher uma área, escolher um acesso que não tivesse o phpMyAdmin, ou seja, nesse caso iria escolher este e iria começar a enumerar a partir dali. Por exemplo, vamos imaginar que queremos enumerar a diretoria phpMyAdmin, então o que é que iríamos fazer? Iríamos agarrar neste bloco, iríamos mandá-lo para o intruser. Ora, basicamente, ao mandarmos para o intruser tem aqui vários tipos de testes que pode fazer. Ok? Tem o sniper, que tipicamente pode ser utilizado com um single payload. Basicamente ele tem aqui as explicações. Tipicamente o sniper é muito utilizado para ou enumerações do fuzzing, ou para quando, por exemplo, quero testar múltiplas palavras-passos para um utilizador já definido. Isto porquê? Porque o sniper é utilizado para mudar apenas um único payload. Temos aqui os vários outros formatos. Por exemplo, temos o cluster bomb, que é muito utilizado para fazer os testes de combinações a nível de autenticação, quando queremos injetar múltiplos usernames e palavras-passes em locais diferentes. Ok, no nosso caso, vamos utilizar, por exemplo, aqui o sniper. Vamos dizer que é nesta localização que queremos começar a indexação, ou seja, a ideia é ir substituindo o index.php por outros nomes de outros ficheiros. Mais uma vez, depois temos de ter atenção qual é as word lists que vamos utilizar para colocar aqui. Se eu quiser encontrar outros nomes que tenham PHP, posso então definir que a parte que vai ser alterada é apenas do index. Ok? Se eu quiser enumerar múltiplos ficheiros, então com múltiplas extensões, escolho esta funcionalidade, ou seja, escolho todo o nome do ficheiro index.php e digo aqui para adicionar um primeiro ponto de alteração. Neste caso, vocês reparam, ele fica limitado imediatamente e a partir daqui podemos ir para a área dos payloads. Já está, temos um elemento selecionado, sendo que este tipo de teste do sniper apenas tolera um único payload. Podemos então escolher vários tipos de payloads, ok? Podemos fazer substituição de caracteres, podemos fazer uma lista simples de injeção ou ter payloads de processamento. Ok, no caso específico, vamos querer adicionar uma lista de ficheiros para proceder à sua enumeração e, mais uma vez, posso dar informação manual, por exemplo, adicionando manualmente o nome dos meus ficheiros, ok? Ou então poderei fazer o load de uma determinada diretoria, ok? E, por exemplo, podemos vir aqui ao USR Share. Ora, o USR Share. E, por exemplo, escolher uma destas listas do DIRB ou do DIRBuster, ou ir à Secklists e escolher uma lista para nós e fazer então o respectivo load. Como vocês podem ver imediatamente, neste caso, ele carrega aqui um conjunto de comentários que podem ser removidos, não fazem sentido estarem aqui. Ora, vamos selecionar todos estes comentários porque não fazem sentido estar cá. Ok? E a partir daqui temos um conjunto de, eventualmente, diretorias e pastas
ok, que poderão ser processados. Neste caso, nesta diretoria do DIRB e DIRBuster, ele apenas coloca nomes, não coloca extensões, porque o próprio conceito do DIRB e do DIRBuster é acrescentar a posteriori as extensões destes ficheiros, ok? E a partir daqui seria então Start Attack ou Start Test, ok? E o que ele vai fazer é fazer múltiplos pedidos, e o que nós temos que observar neste caso específico é olhar para os status codes, ok? Para tentar perceber quais deles são ou não válidos, ok? Neste caso, como nós podemos ver, a nível de status code, os 200 são os que tiveram sucesso, os restantes temos aqui 404, que significa o not found, e rapidamente é uma questão de irmos observando para perceber quais as páginas que estaríamos ou não a encontrar. Ok? Pronto. Então, como vocês podem ver, por exemplo, também já encontramos mais uma, a diretoria main, e assim sucessivamente. Pronto. A partir daqui, ou seja, poderemos usar também esta técnica. Eu vou parar só para não estar aqui a consumir mais recursos. Poderíamos usar esta técnica para, mais uma vez, ir incrementando, então, mais pesquisas a nível, ou fazer a enumeração da estrutura existente dentro do nosso site, para tentar perceber onde é que conseguiríamos aceder via browser e o que é que existe fisicamente dentro do site para fazer uma análise e perceber o que está bem e o que está mal. Ora, neste vídeo ficamos por aqui. No vídeo seguinte vamos utilizar o Burp Suite para testes de autenticação em formulários.